Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Primeira vez em Santos, primeira vez no litoral de São Paulo. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou do litoral do Maranhão. Eu sou de São Luís, Maranhão, mas moro no interior de São Paulo desde 2018. Vim pastorear em São José do Rio Preto, e hoje eu pastoreio em Barretos. Então, para quem está acostumado com muita poeira, pegar um pouquinho de maresia é bom. Bom, Deus tem um senso de humor, porque Deus usa muitas vezes aquelas que são as nossas maiores fraquezas para abençoar outras pessoas. E falar sobre esse tema de emoções, que é algo que eu tenho dedicado um pouco do meu tempo, das redes e de tudo mais, para falar, não vem a partir de um lugar daquele cara que já está atingiu a perfeição, sabe? Mas é exatamente a partir do lugar daquele que experimentou muitas lutas, muitas crises, muitas dores, e que no meio desse vale tem ouvido o Senhor e tem aprendido alguma coisa do Senhor e quer compartilhar um pouquinho daquilo que tem aprendido. Então é assim que a gente vai caminhar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 42, e a gente vai começar daí. Salmo 42, a palavra do Senhor nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Essa é a palavra do Senhor. Eu não vou fazer exatamente uma exposição bíblica, mas o Salmo 42 é um salmo que você deve guardar no coração, porque ele apresenta o fundamento daquilo que a gente vai trabalhar ao longo das nossas 4 palestras, os nossos 4 momentos aqui de instrução. Em grande medida, e glória a Deus pela equipe de música, né?
você já recebeu tudo que você precisava receber, se você meditou nos cânticos que a equipe de música separou para essa noite. Mas a gente pode destrinchar um pouquinho mais, e isso está tudo perfeitamente conectado. O anseio pela nossa alma por encontrar descanso. E nós olhamos para o Salmo 42 e encontramos um homem angustiado em uma terra difícil, ouvindo zombaria, ouvindo desprezo e lidando com uma confusão de pensamentos e agonia e de angústia. Mas no meio disso tudo, ele conversa consigo, ele escuta o seu próprio coração, ele fala ao seu próprio coração, ele cultiva uma imagem de esperança, e assim ele vai aprendendo a sair dessa tempestade emocional que o envolve. O fato é o seguinte: as nossas emoções estão em crise. O título, né, desse congresso, dessa conferência, é perfeitamente plausível, é completamente atual, né, e para o nosso tempo, porque talvez a maioria de vocês esteja chegando aqui tendo passado ou passando agora mesmo por algum tipo de desafio no campo emocional. Muitos de nós se sentem aprisionados, experimentando emoções difíceis como ira, medo, inveja, ciúmes, desespero, desprezo, vergonha. Eu lembro no período da pandemia, todo mundo ficou em home office, estudantes tiveram que ficar em casa, reorganizar a vida, talvez começar a assistir aula online, aquela bagunça toda, e de repente, eu comecei a receber algumas mensagens dos jovens da igreja, dizendo: pastor, eu estou precisando de um aconselhamento. Eu não sei, do nada eu comecei a me sentir mal, e agora isso se tornou uma coisa meio frequente. E foi interessante perceber como aqui e ali, no meio da pandemia, uma série de questões internas vieram à tona, e pessoas que aparentemente eram tão bem resolvidas começaram a dizer: eu estou tendo algumas crises de ansiedade, eu estou tendo alguns ataques de pânico, eu estou meio desorientado, eu estou me sentindo mal do nada, eu estou ansioso, eu estou angustiado, eu estou frustrado. Isso não foi algo exclusivo da pandemia. Talvez a pandemia tenha sido uma panela de pressão para fazer algumas coisas surgirem mais fortemente, coisas que a gente conseguia esconder e deixar debaixo do tapete durante um tempo mais. Mas todos nós estamos lutando com isso em alguma medida. Aliás, esse é o paradoxo da nossa cultura, né? A nossa cultura é a cultura que mais fala sobre saúde mental, sobre equilíbrio emocional, sobre emoções, mas ao mesmo tempo, talvez seja a cultura mais desequilibrada nesse campo. Talvez seja inversamente proporcional. Quanto mais nós falamos sobre saúde mental, menos saudáveis nós estamos no campo das emoções, no equilíbrio da nossa mente, do nosso coração. Nós andamos mais ansiosos, mais agitados, mais inquietos e mais cheios de problemas. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google e colocar lá quais são os medicamentos mais vendidos, você pode fazer essa pesquisa por ano. Você vai perceber que nos últimos anos, a categoria de medicamentos mais vendida, é claro, os mais vendidos ainda são dipirona e medicamentos assim, mas a categoria de medicamentos mais vendida é antidepressivos. E na sequência, ansiolíticos. Isso fala sobre o estado de coisas, o estado da nossa geração. Gente lidando com depressão, com ansiedade, com uma série de outras crises emocionais.
E tem aqueles que estão já recorrendo a medicamentos, mas tem aqueles que ainda não estão nesse nível, mas que estão lutando com coisas assim profundamente. De onde é que vem isso? Nós temos dois problemas. O primeiro problema é natural. O problema é cultural e natural, né? A cultura é uma cultura de ansiedade, uma cultura acelerada. Ainda esses dias eu lembrava, eu não sou um nativo digital, não sou tão velho assim, mas eu não sou um nativo digital. Então eu peguei os primeiros celulares, né, aqueles tijolos, eu peguei o início da internet. Então, para você conectar a internet, levava tempo, fazia um barulho estranho, você tinha que conectar depois da meia-noite, porque pagava um pulso só. O pessoal está se identificando aí, só os conselheiros, né? Você conectava, mas até carregar um site era um negócio lento, né? Querendo ou não, você era forçado a esperar. Sua avó, sua bisavó queria fazer um jantar, ela tinha que pegar a lenha, tinha que esperar a lenha queimar, e assim ao longo de 1, 2 horas uma refeição poderia estar pronta. Hoje nós temos internet banda larga, micro-ondas e uma série de facilidades do mundo, mas que também imprimiram um outro ritmo sobre a nossa existência, e nós queremos tudo para ontem, tudo é muito rápido, tudo é acelerado, e a demanda e a pressão também são crescentes. Hoje você precisa, ou pelo menos internamente você cria um tipo de pressão que diz: não, com meus 23 anos de vida eu tenho que estar com a minha vida resolvida. Você fica ansioso porque não sabe se escolhe o curso A ou B na universidade, porque isso pode estragar a sua vida para sempre. Você só tem 19 anos. Você terminou um namoro, e agora você diz: eu nunca mais vou encontrar alguém, eu estou fadado a uma vida de fracasso relacional. Uma série de pressões e coisas que nós colocamos sobre nós, porque na pressa e na agitação da vida, nós achamos que temos que estar prontos ontem. Mas não é só cultural o problema, é natural também. Antes da cultura, nós temos um coração que está fora de lugar. A queda promoveu desordem interna, de modo que as nossas emoções ficaram desalinhadas. Quando a queda aconteceu, 4 rupturas fundamentais aconteceram: nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com o mundo, com o resto da criação, e o nosso relacionamento conosco. Lembra do relato? Deus criou, colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar, e sempre na viração do dia Deus aparecia no jardim, e o homem ia ao encontro de Deus. Era um relacionamento pacífico. Mas depois da queda, o que aconteceu? Deus aparece no jardim, e o que o homem faz? Foge de Deus, se esconde. Ruptura. Deus criou Eva para se relacionar com Adão. Deus, o pai da noiva, levou a noiva até o noivo, exatamente como a gente faz nas cerimônias de casamento. Adão fez poesia, fez uma declaração pactual para Eva. Aliás, fica a dica aí para os homens: poesia não é clichê, poesia não é cafona. Aproveitem, vocês estão fazendo poesia ou o quê? Melhor do que cantar a música do Restart para elas, né? Fez poesia, mas depois da queda, o que aconteceu? O homem protetor da mulher, quando Deus aparece e pergunta para Adão: Adão, você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu disse que não era para comer? Ele se esconde atrás da mulher, no ato máximo de covardia, né, da perda de uma masculinidade bíblica, expõe a mulher e diz: a mulher que tu me deste, ela comeu. Uma ruptura na ordem social. Há uma ruptura no relacionamento com a criação. Deus colocou Adão no meio do jardim e disse: Adão, você vai dar nome a todos os animais, você vai cultivar e guardar a terra. Então Adão trabalhava e a terra respondia ao trabalho de Adão. Os animais respondiam à liderança do homem, dando nome a todos eles.
Mas depois da queda, lá em Gênesis 3, Deus diz: maldita será a terra por tua causa. A terra agora vai produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas, agora vai ser difícil, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o relacionamento do homem com o resto da criação agora é um relacionamento tenso. Mas o quarto relacionamento, que é a nossa ênfase aqui, é esse relacionamento do homem consigo. Porque antes da queda, Adão e Eva sabiam exatamente quem eles eram, quem Deus era, para que eles existiam. Antes da queda, as faculdades internas do homem, seu intelecto, sua vontade, suas emoções, estavam em perfeita harmonia. Mas quando o pecado entra em cena, nós experimentamos uma ruptura, uma fragmentação interna. Agora, todo mundo aqui já experimentou a sensação de você saber o que é certo, mas desejar o que é errado. Especialmente se você estiver falando daquele cara que não é crente, você sabe que ele não é crente, mas ainda assim você se sente atraída por ele. Ou daquela moça que não é cristã, não teme ao Senhor e você se sente atraído por ela. As nossas emoções estão em crise, primeiramente porque o nosso coração, desde a queda, está fora do lugar, está experimentando essas tensões internas. Foi quando a queda entrou em cena, que Adão e Eva sentiram medo, vergonha. Gênesis 4, o primeiro homicídio, nós temos ira, e agora toda essa desordem emocional começa a fazer parte da história humana. Então você junta as peças, um coração fora de lugar, e uma cultura que nos empurra para essa desordem, e nós temos a tempestade perfeita, o cenário perfeito para andarmos cheios de crise. A pergunta agora para a gente então é: como é que nós podemos sair desse buraco? Como é que nós podemos crescer em uma vida emocional que experimenta harmonia, ordem, paz? Como é que a gente pode crescer na experiência do descanso, que foi cantada aqui em diversas canções? Bom, ao longo desses dias eu quero sugerir um caminho para vocês. Mas tudo começa olhando para as maneiras erradas como nós lidamos com as nossas emoções. E começa a perceber se você não está aplicando algumas dessas. Primeira forma errada que nós usamos para lidar com as emoções: nós supervalorizamos as emoções. Supervalorizar as emoções é deixar que a emoção que você está sentindo se transforme na guia fundamental da sua vida, ou pelo menos do seu momento. Então vamos lá para a sessão de confissões, né? Eu falei que eu estou sendo tratado por Deus no meio disso tudo. Bem, eu já tive crises, ataques de pânico terríveis, e ataques de pânico de ficar prostrado mesmo, e ter medo de sair de casa, porque eu mal conseguia respirar. O que eu experimentava no meio desses dilemas? A certa altura, eu deixei que as emoções guiassem toda a minha interpretação da realidade, do mundo, da vida, de mim, das coisas, que eu já não sentia apenas o medo em si, mas eu sentia o medo de ter medo. E ao ter medo de ter medo, eu começava a criar os sintomas que eu temia. E eu estava num loop de destruição, afundando no medo, na ansiedade, na crise, no pânico, travado. Por vezes nós deixamos que as nossas emoções tenham a palavra final sobre as nossas escolhas, sobre os nossos pensamentos, sobre os caminhos que nós vamos seguir, sobre o nosso Deus, sobre as outras pessoas. E quando é assim, guiados pelas nossas emoções,
nós normalmente entramos nesse loop destrutivo e tomamos decisões muito ruins. Pessoas que lutam com a ira, guiadas pela ira, fazem as piores interpretações dos outros e acabam respondendo aos outros das piores maneiras possíveis. Pessoas controladas pelos ciúmes tendem a colocar as pessoas que eles amam em uma situação muito difícil e acabam destruindo aquele próprio relacionamento que eles gostariam de preservar. Supervalorizar as emoções não é o caminho. As emoções são importantes e elas devem ser reconhecidas, mas a supervalorização é um problema. Bom, se supervalorizar não é um bom caminho, que tal a gente fazer o oposto disso? Então, que tal a gente sufocar as emoções? Bom, essa é uma abordagem bem cristã, porque muitos crentes acabaram assumindo a ideia de que, por você ser filho de Deus, você não pode experimentar algumas crises emocionais. Então é aquela coisa do tipo, crente não tem depressão. Então, se você está se sentindo meio triste, abafa esse negócio aí, não reconhece, no máximo declara que você é vitorioso, que você vai vencer, ou alguma coisa desse tipo. Finge que não tem nada acontecendo, sufoca, abafa, esconde. Não deixa esse negócio vir à tona. Só tem um problema. Ninguém consegue sufocar completamente as emoções. Existe uma relação entre a nossa alma, entre o nosso coração e o nosso corpo. Aquilo que acontece na nossa alma afeta o nosso corpo, e aquilo que acontece no nosso corpo afeta a nossa alma. Então, normalmente, aqueles que escolhem a tática de sufocar as emoções, abafar as emoções, fingir que não está acontecendo nada, ou tentar seguir como se nada tivesse acontecendo, essas pessoas começam a perceber as respostas físicas, é aquilo que se chama de somatização, ou questões psicossomáticas. O seu corpo começa a revelar as suas dores. Às vezes é roendo unha, às vezes o seu sono é prejudicado, seu intestino começa a ter problema, você começa a sentir dores que você não tinha antes, enfim. Não dá para sufocar o tempo todo. Bom, se eu não vou supervalorizar, e se eu não vou sufocar, então talvez eu possa fugir. Essa é a nossa escolha preferida hoje em dia, né? Porque fugir das emoções é utilizar qualquer coisa que distraia a minha mente do problema fundamental do meu coração diante de Deus. E hoje nós temos mais do que nunca recursos para fugir. O principal recurso é esse aqui. Um celularzinho na mão, Netflix, Instagram, TikTok. E você pode ficar arrastando para cima infinitamente e sempre vai ter uma distração para você. Só tem um problema. Você não consegue fugir para sempre. Talvez durante o dia você consiga fugir, talvez boa parte da noite você consiga fugir, mas vai chegar aquele momento em que está lá só você e o travesseiro. Vai chegar aquele momento em que a tempestade vai derrubar uma árvore, e vai derrubar a fiação, e vai cair o seu Wi-Fi. Vai ter aquele momento em que a sua operadora de celular, como a minha deu hoje, um problema, e você fica incomunicável e incapaz de baixar, subir, ouvir qualquer outra coisa no celular. Vai ter aquele momento em que vai ser só você e o seu coração,
e Deus. Quem começa fugindo tem que continuar fugindo, mas não dá para fugir para sempre. Bom, e se não dá para fugir para sempre, então talvez o melhor caminho seja partir para cima com tudo e resolver as emoções, né? Também não. Como assim? Você está dizendo que supervalorizar é ruim, sufocar é ruim, fugir é ruim, então resolver tem que ser o caminho. Não exatamente. Porque resolver as emoções, nessa perspectiva aqui, é aquela pessoa que está apressada, tentando dizer, me diz o que eu tenho que fazer para eu me livrar logo disso, que eu faço e a coisa fica logo resolvida. Mas não funciona exatamente assim. Uma imagem que eu gosto de citar é a minha história com os meus filhos. Então, eu tenho 2 filhos, Matias tem 7 anos e a Lúcia tem 5. E todos os 2, quando nasceram bebezinhos, mas especialmente o Matias, era o nosso primeiro filho, nós queríamos desenvolver o máximo de sensibilidade para aprender esse negócio de paternidade, né? E nós entendemos desde cedo que era muito importante ouvir para tentar entender o que o choro do nosso filho significava. Eu não sei quantos de vocês aqui estão ligados nisso, mas o choro de um bebê pode significar muita coisa. Só tem um problema: a avó. A minha mãe não pode ver um netinho dela chorando. Então, às vezes ela estava visitando a gente, e o Matias, bebezinho, começava a chorar, e ele mal começava a chorar, ela já corria para cima para tentar resolver o problema do choro, e eu tinha que correr para cima dela para dizer, mãe, pera que a gente está tentando entender o que esse choro está comunicando. Por quê? O choro do bebê pode significar muitas coisas. Por exemplo, um bebê pode chorar porque ele está com fome. Se o bebê estiver com fome e você só quiser resolver o barulho do choro dele, você pega uma chupeta e taca a chupeta na boca do menino. Por alguns minutos, você resolveu o problema do choro, mas você não resolveu a causa do choro, o problema real. O bebê vai continuar com fome. Alguns bebês choram porque estão com sono. E, gente, bebê chora no berço porque está com sono, porque os bebês precisam aprender a dormir. E aí o que a gente faz? O bebê começou a chorar no berço, a gente corre para cima e começa a agitar a criança, né, para distrair, para não fazê-la dormir, ou não fazê-la chorar. O que a gente fez? Distraindo e agitando a criança, você resolveu por um tempinho o problema do choro, mas a criança precisava ficar quietinha no berço dela para dormir. O problema dela era sono. Então, se você correr simplesmente para resolver as coisas, sem ter o discernimento adequado, você pode causar um problema maior. Às vezes é assim conosco. Você está passando por alguns desafios, algumas questões, você só quer uma coisa rápida que resolva o seu dilema, que resolva a sua dor emocional. Talvez um remédio, talvez um relacionamento, talvez uma experiência, me dá alguma coisa que resolva rapidamente o meu problema. Mas pode ser que no meio dessa tensão e no meio dessa crise,
Deus esteja te chamando para ouvir o seu coração e para começar a perceber que tem uma série de coisas por trás dos dilemas que você está experimentando. Então, nenhum desses caminhos nos tem levado ao descanso. Será que existe um caminho melhor? Existe. Existe um caminho melhor que começa percebendo as emoções de um jeito diferente. Nós precisamos de uma teologia das emoções que nos faça passar por essas coisas e reorganizar essas coisas de um jeito diferente. E o que são as emoções? Deixa eu sugerir para vocês algumas coisas. Primeiro, as emoções são uma linguagem. Nós tendemos a pensar sobre emoções como coisas que a gente sente, que vem do nada e vai para o nada. Mas as emoções são uma linguagem. Assim como a linguagem do bebezinho é o choro, a linguagem da nossa alma são as emoções. As emoções também são um clamor. Elas não são apenas uma linguagem, como elas efetivamente estão pedindo alguma coisa. As suas explosões de ira, as suas explosões de ciúme, as suas crises de ansiedade, a sua depressão, a sua vergonha e timidez, tudo isso é um clamor da sua alma, suplicando por algo ou por alguém. Por isso também as emoções são uma revelação. Elas não apenas estão clamando, como elas estão anunciando algumas coisas. As emoções estão falando muito sobre quem você é, sobre o seu coração, sobre onde você está, sobre como você percebe a realidade, Deus, o outro, a si mesmo. E as emoções são um eco, um reflexo de algo do próprio Deus. As nossas emoções, inclusive as nossas emoções mais difíceis, refletem algo do próprio Deus. Você já parou para pensar que você sente desprezo de alguém? Um desprezo que por vezes te faz zombar. E às vezes isso tem uma expressão pecaminosa, mas às vezes é aquela zombaria, como Paulo faz lá em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? E você olha para o Salmo capítulo 2, no Salmo capítulo 2 nós temos o nosso Deus zombando daqueles que se levantam contra Ele. Deus ri dos céus da pretensão dos homens que se levantam contra o seu ungido. Deus se ira, nós os iramos. O Espírito Santo sente ciúmes, nós sentimos ciúmes. Nossas emoções refletem algo acerca do caráter do nosso Deus e nos permitem conhecer e compreender o nosso Deus melhor também. Então, diante disso tudo, eu quero propor para vocês um caminho melhor para lidar com as emoções. Se nós conseguimos perceber as emoções de uma forma diferente, eu quero sugerir para vocês um caminho que tem 4 passos, 4 aspectos fundamentais. Veja, eu não estou prometendo para você uma fórmula mágica, que se você vier aqui acompanhar essas 4 palestras, amanhã à noite você vai sair totalmente diferente. Eu não sou um coach. Mas eu quero sugerir para você, que se você entender esse caminho, e se você começar a trilhar esse caminho na presença de Deus, especialmente porque esse caminho está ancorado no Salmo 42, o seu coração pode ser significativamente transformado. Não no instalar de dedos, não mágica e nem instantaneamente, mas ao longo dessa caminhada com Deus, você pode experimentar algo muito transformador.
Que passos são esses? São 4 aspectos fundamentais: ouvir as emoções, discernir as emoções, falar as emoções e cultivar emoções redimidas. Ouvir as emoções, discernir as emoções, falar as emoções e cultivar emoções redimidas. Eu vou deixar primeiro essa parte ressoar no seu coração. Na nossa segunda parte a gente volta para falar sobre ouvir e discernir as emoções. Deus abençoe você.